Essa semana, desde domingo, nós temos ministrado ali uma palavra na nossa igreja sobre a volta de Cristo Jesus. Eu creio que o momento ele é muito oportuno por tudo que está acontecendo no mundo, já nesses últimos, podemos dizer, nesses últimos 3 anos, as notícias que envolvem o mundo, elas têm chegado a cada dia a nós, né? Todos os dias a gente tem uma notícia, não dentro da nossa nação, mas uma notícia que envolve todo o planeta. E está relacionado, tudo isso está relacionado com a volta de Cristo Jesus, né? Com o retorno, com a segunda vinda de Cristo Jesus. Então, nós queremos trazer hoje uma palavra com esse tema, né? Os sinais do retorno do Rei. Nós ministramos essa palavra no domingo, fizemos durante 5 dias também, eu estive ministrando também aqui no nosso programa Amigo de Deus, um programa aqui na Rádio Difusora de Floriano, e eu quero hoje trazer um pouquinho daquilo que nós ministramos aos nossos corações, e falando aqui, hoje eu quero, são 3 sinais que apontam aí para a volta de Cristo Jesus. Primeiro, os sinais que indicam a oposição a Deus. Tudo está dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a gente vai já ler um pouquinho aqui. Sinais que indicam a oposição a Deus, os sinais que revelam o juízo divino e os sinais que mostram a graça divina, a graça do Senhor. Até na volta de Cristo, nós vamos ter sinais da volta de Cristo Jesus. Então, eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 24. Marcos, capítulo 24. Marcos, capítulo de número 24. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. E diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 14. E assim será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então, entre alguns sinais do retorno de Cristo, vou tentar resumir aqui, nós vamos ver primeiro que vai haver que os sinais que vão anteceder a volta de Jesus, nós vamos ver os sinais que indicam oposição a Deus. E entre esses sinais está em Mateus 24, a gente não vai ler aqui eu ainda, porque o texto é muito longo, mas em Mateus 24 diz: Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, a gente vai ver
o abandono da fé. Um dos sinais que a gente vai perceber é o abandono da fé, e já é algo que a gente já está vendo, né? Eu dizia lá no culto de domingo que dificilmente Floriano é uma cidade que tem aproximadamente 70 mil habitantes, com a população flutuante que vem todos os dias aqui, de outras cidades. Floriano é uma cidade regional, tem 60 e poucos mil habitantes, mas, juntando com a população flutuante, tem aproximadamente 70 mil. E dificilmente hoje a gente vai ao centro da cidade, a uma loja, algum local do centro, e a gente não encontra vários, não poucos, vários crentes estão fora da fé. Então, cada dia é um número maior de cristãos, de crentes que estão hoje fora da fé, e ainda com aquele discurso dizendo, Deus abençoe a irmã Brenda, dizendo, não, eu não estou, pastor Clécio, na igreja, mas eu estou bem. Isso é um engano, isso é... O próprio Jesus, ele já começa a falar isso no versículo 4, vede que ninguém vos engane. Então, o engano é uma marca que antecede a volta de Jesus. Há muita gente fora da igreja, muita gente sem congregar, e dizendo para si mesmo, achando que está bem, quando não tem mais parte, não tem mais vínculo, não tem mais nenhuma ligação, nenhum compromisso com a igreja, com o evangelismo, com a liberalidade, com a oferta, com o dízimo, com o serviço, com os dons, com os talentos. Não há, a pessoa simplesmente está em casa. A gente está vendo aí, então, muitos que abandonaram a fé. Nós estamos vendo aí, dentro do abandono da fé, o liberalismo, que é isso. Hoje a gente já vê líderes dizendo, não, a Bíblia não é um livro inerrante, a Bíblia é um livro que os homens escreveram. A gente vê isso de homens que no passado, eu conheço homens que no passado faziam cruzadas evangelísticas, pregavam para multidões em praças, em presídios, faziam um trabalho social. Mas estamos vendo aí hoje esses mesmos homens dizendo, não, isso aqui, a Bíblia não é um livro totalmente divino, há coisas que precisam serem mudadas, chamada o liberalismo, e outro dizendo, nós vamos atualizar a Bíblia. São muitos hoje que já defendem isso, esse chamado o liberalismo teológico. É o abandono da fé, né? O abandono da fé. Outra coisa, dentro dos sinais que indicam oposição a Deus, nós temos aí a ausência de limites morais. Hoje as pessoas, hoje muitos crentes não têm mais o pudor, não têm mais a vergonha de ir hoje a um culto, muitas vezes com uma roupa provocativa, com uma roupa sensual. Entre muitas coisas que a gente vê aí, ausência de limites morais, então a gente vê hoje uma permissividade. Você vê hoje que não dá mais entre alguns cristãos, porque antes a gente percebia pela uma roupa mais ajustada, diferenciada, que o cristão, é claro que a roupa não salva, mas se eu sou salvo, eu vou me diferenciar, eu vou me guardar, eu vou entender que meu corpo é templo santo, templo santo. Imagine só se você faz um banquete, você coloca uma mesa com todo tipo de frutas, com todo tipo de alimento, de churrasco, picanha. Você chama as pessoas, convida as pessoas, e elas olham, mas você diz, não, isso aí não é para você. Você então cria, você causa, você provoca um desejo que você não pode cumprir. Então, tanto peca quem cobiça, como quem também está fazendo a pessoa cobiçar. Então, o cristão, ele é responsável pela roupa que ele coloca, porque ele muitas vezes está oferecendo algo, é como se a pessoa estivesse oferecendo algo que não tivesse como cumprir com aquilo. Então, o cristão, ele tem que ter essa responsabilidade. E hoje a gente vê essa ausência de limites morais, né? Dentro hoje
no meio da igreja. Então, a gente vê um colapso dos valores morais e espirituais, né? Então, esses são sinais que indicam a oposição a Deus, além do anticristo, desse espírito do anticristo, que a gente já está vendo. O espírito do anticristo ele está muito perceptível no nosso meio, né? Que é algo que se volta contra Deus. Hoje, você vê que o Brasil é um país declarado 80% cristão, mas hoje já nós estamos vendo aí leis sendo colocadas contra Deus. Bibliotecas não podem mais ser colocadas em alguns lugares, em alguns municípios, a Bíblia Sagrada. Lá você pode encontrar de tudo. Nós não temos que nos achar alguma normalidade se a gente for na biblioteca, tiver livro do feiticeiro, do bruxo, do macumbeiro, do espírito do catolicismo. A biblioteca é livro para todos, mas a Bíblia é um livro que incomoda. Então, isso é o espírito do anticristo, que ele se levanta contra tudo que diz respeito a Deus. Aí, nós vemos também os sinais que revelam o juízo divino. E entre os sinais que revelam o juízo divino, está ali as catástrofes humanitárias, guerras, fome e pestes. Como Jesus, ele diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste. Peste, nós tivemos uma epidemia, que é uma peste, que ceifou milhões de vidas em todo o mundo. Então, isso faz parte do juízo de Deus sobre esse mundo que tem virado as costas para Deus a cada dia, que tem colocado Deus em stand-by. Deus, tu fica aí que eu vou viver a minha vida, eu quero ser feliz. Essa é a linguagem do mundo. E essa é uma linguagem que antes estava apenas lá fora do mundo, é uma linguagem hoje que, inclusive, está dentro, defendida e vivida por muitos crentes. Eu quero ser feliz. E para ser feliz, a pessoa rompe os princípios de Deus, rompe o matrimônio, rompe com a família, faz todo tipo de negócio, porque a pessoa quer ser feliz, faz negociatas. As pessoas, elas dizem, não, o importante é ser feliz. Se isso vai me fazer feliz, então eu vou fazer. Então, mesmo que os princípios de Deus sejam quebrados. Então, a gente está vendo aí o juízo de Deus sobre o mundo, as guerras, como nós estamos vendo aí, já desde 2020, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que era uma guerra que, no projeto humano do presidente Putin, seria de uma semana, mas aí a gente já está vendo aí essa guerra se alastrando. Isso vai afetando a economia, vai afetando as famílias, isso vai trazendo fome, vai trazendo dores, vai trazendo sofrimento. A gente vai ver milhões e milhões de pessoas de um dia para o outro tendo que se mudar para outros lugares, outros países, são chamados refugiados, né? A nossa igreja mesmo, no Paraná, a nossa denominação, uma igreja só, uma igreja do pastor Jair Lara, a primeira igreja ali no Paraná, ela acolheu 27 pessoas, entre velhos, senhores, senhoras, crianças até, com berçários, montou apartamento para todas essas famílias e ainda está mantendo um salário aí até, acho que por 2 anos, até que essas pessoas consigam se estabelecer permanente no Brasil. Mas a igreja mesmo juntou ali, mobiliou 20 espaços, apartamentos para 27 pessoas, e elas estão ali. Então, a gente está vendo, a gente viu aí na Venezuela pessoas comendo cachorro, comendo gato, comendo bicho, e só que no Brasil, eu lembro que teve uma época que já mais de 25 mil pessoas já tinham entrado ali por Pacaraima, ali pelo estado de Roraima, entrando aqui no Brasil. Hoje, em todos os estados, nós temos visto aí os nossos irmãos, os venezuelanos que vieram aí fugindo da fome. Então, a gente está vendo aí que tudo isso faz parte, são sinais que revelam o juízo de Deus. Guerra, fome e epidemia são as catástrofes humanitárias. E temos também as catástrofes naturais, né? Os terremotos que têm acontecido. E eu trouxe um dado muito interessante, não sei se você já tem esse dado aí, meus irmãos. De 1890 para 1930, ou seja, em 40 anos, estudo feito ali nos Estados Unidos, em 40 anos,
houve 8 terremotos. Aí vai baixando, de 1930 para 1960, em 30 anos, houve 18 terremotos. De 1960 para 1979, em 19 anos, houve 64 terremotos. De 1980 a 96, em 16 anos, houve mais de 200 terremotos. O que é que significa isso? Isso é muito forte, isso aqui. Isso serve de alerta para a igreja, para aquele cristão que está adormecido, que está achando que Jesus não vai voltar. Porque uma mulher, quando ela engravida, ela sabe que quanto mais próximo está da criança nascer, maiores são as contorções, maiores são as dores. E a terra está gemendo. Em 1890 para 1930, naquele tempo ali, em 40 anos, houve 8 terremotos. Mas agora, recentemente, de 1980 para 1996, em apenas 16 anos, mais de 200 terremotos já aconteceram. Então, a Terra ela está dando sinais. E os terremotos estão aumentando porque isso aponta que as dores estão aumentando da Terra e a vinda de Cristo Jesus ela está próxima. É um sinal. Se Jesus está voltando, o que eu estou fazendo? Se Jesus está voltando, o que eu estou buscando como prioridade na minha vida? Se Jesus está voltando, por que eu estou fazendo um projeto longo financeiro? Porque Jesus está voltando, por que eu estou pensando em acumular? Se Jesus está voltando, por que eu não estou compartilhando o que eu tenho com o meu próximo? Por que eu não estou estendendo a minha mão? Porque eu estou retendo tudo comigo. Nós somos pontes, nós somos canais de Deus. Se Jesus está voltando, por que meu coração está nesse mundo? Se Jesus está voltando, os sinais estão aí, por que eu estou com essa vida fria? Então, os sinais é para que a gente se aproxime mais de Deus, para que a gente tenha uma vida em santidade, na luz, na verdade, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Espera aí, deixa eu olhar minha vida. Deixa eu olhar minha vida todo dia, deixa eu fazer uma análise. A Bíblia diz que nós precisamos nos examinar para sabermos se nós estamos na fé. Não é estar nem na igreja, é na fé em Cristo Jesus, porque Paulo diz em Romanos 8:1, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Então, a gente está vendo aí os sinais da vinda do Senhor, os sinais da vinda de Deus. No nome de Jesus, toda alimentação que o mundo produz é suficiente. O que é produzido de alimento no mundo é suficiente para todo mundo. Mas hoje 35% da população do mundo estão passando necessidade, estão passando fome, porque isso é um sinal da vinda de Cristo Jesus. Aí nós temos aí também, meus irmãos, um dado interessante. No Antigo Testamento nós temos mais de 300 menções no Antigo Testamento, aproximadamente 300 menções que falam sobre a vinda de Jesus, que falaram sobre a vinda de Jesus. E nós temos no Novo Testamento mais de 2.400 menções, mais de 2.400 menções sobre a segunda vinda de Cristo Jesus. Isso quer dizer que nós devemos estar mais atentos. Se na primeira vinda teve 300, agora tem mais de 2.400 menções sobre a vinda. Então, eu tenho que ter uma consideração maior, tenho que estar vigilante. Jesus disse que nós devemos orar e vigiar. Orar e vigiar. Orar e vigiar o tempo todo, é algo diário. Eu acredito que nós estamos, meus amados, nós estamos vivendo o período mais difícil para sermos crentes. Porque hoje o mundo está dentro da nossa casa. De todos os tempos, o período mais difícil para nós sermos crentes fiéis, porque crente até o diabo mas crente fiel que obedece, que segue, que submete a Jesus, nós estamos vivendo agora esse período. Porque o mundo está entrando dentro da nossa casa através da tela do celular. Isso aí é fato, então é mais difícil. A tentação que antes era física do homem ou da mulher, hoje a tentação está virtual, é ali, é fotografia, é vídeo, é tudo que é colocado toda hora. Você abre qualquer aplicativo hoje, já tem algo pornográfico.
Já tem algo hoje do maligno, você já é bombardeado. E aí, como é que você vai vencer isso? Como é que você vai vencer o mundo? Como é que vai vencer o diabo? Na palavra. Quando Jesus foi tentado por Satanás, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, Jesus citou uma passagem das Escrituras, dizendo não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas cadê a leitura da Bíblia? Cadê hoje a vida de oração? Cadê hoje o tempo com Deus? Cadê hoje o evangelho do reino sendo pregado? No nome de Jesus. Cadê as escolas bíblicas nas igrejas? Isso mais está sendo cada dia mais sendo excluído. Hoje a igreja está sendo pragmática, ela está querendo buscar logo números. Mas resultado não significa aprovação de Deus. E resultado não significa aprovação de Deus. Os coaches aí, eles estão dando ótimos resultados. Mas cadê a aprovação de Deus? Cadê a salvação em Cristo Jesus? Eles não apontam para o céu. Não apontam para o céu. Então, nós estamos vendo aí as catástrofes naturais, e agora tem também aí, dentre os sinais que antecedem a volta de Jesus, nós temos aí os sinais que mostram a graça divina. Tem coisa positiva na volta de Jesus, e tem duas coisas. Primeiro, é que a fé será premiada. Jesus, ele diz em Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Se tem aquele, a maioria está abandonando, está procurando o caminho largo, está saindo da igreja, da comunhão, não quer liderança, não quer correção, não quer ser exortado, não quer ser disciplinado, e hoje está essa flutuação de membros hoje entre as igrejas. Muitas vezes os líderes terminam mudando o discurso para poder acolher alguém, já perdendo a fé, já buscando a aprovação dos homens e não a aprovação de Deus. E o apóstolo Paulo disse, olha, se eu buscasse a aprovação de Deus, nem servo de Cristo eu seria. Nem servo de Cristo eu seria. Então Jesus disse, aquele que, porém, que perseverar até o fim, Mateus 24:13, esse será salvo. Então, o que tem de positivo na volta de Jesus? A fé será premiada. Você que está perseverando. Você que, às vezes, é tentado a desistir, a abandonar a fé, abandonar a igreja, abandonar a obra, abandonar o trabalho, não querer mais servir ao Senhor, não querer mais colocar os dons, os talentos, o teu tempo, os recursos, o que você conhece, a tua influência em ser Cristo Rei. Muitas vezes você é tentado a isso. Mas você tem perseverado. E quando Jesus voltar, conforme Apocalipse 10, ele diz, ser fiel até a morte. O negócio vai espremer mais. O negócio vai se afunilar mais. Pode ter certeza, meus irmãos. Só vai permanecer. Eu vi o pastor Hernandes Santos falando em uma mensagem dele, uns meses atrás, ele diz que aquele que não tiver em oração, uma vida de oração, ele não vai resistir, não. Quem não tiver uma vida de oração, não vai resistir. Não vai resistir. Vai começar a aceitar, vai começar a concordar, vai começar a naufragar. No nome de Cristo Jesus, nós estamos no período, no tempo de funil. Não vai ser a maioria que vai ser salvo, meus irmãos. Não é a maioria que vai entrar no céu. O céu foi feito para todos, mas nem todos irão. A porta larga, essa é a porta que vai prevalecer nesse mundo. Vai ficar os remanescentes da igreja. Muitas vezes as pessoas não querem nem ouvir uma mensagem como essa. Porque a mensagem cristocêntrica, ela tem perdido o interesse das pessoas. Por que as pessoas perdem interesse na mensagem cristocêntrica? Porque as pessoas estão vivendo na alma e não no espírito. As pessoas estão vivendo nas emoções e não no espírito. Elas estão vivendo nos sentimentos e não no espírito. Elas querem ouvir alguma coisa que lhe agrade, e depois elas estão tão dependentes, é como um viciado em crack, que experimenta e logo tem que voltar ali. E elas querem alguma coisa nova, querem alguma coisa diferente. No nome de Jesus, porque está faltando o evangelho do reino. Jesus diz que o evangelho do reino tem que ser pregado. Em nome de Cristo Jesus.
Outra coisa positiva que a gente vai ver aqui, meus irmãos, nos sinais da graça divina, a evangelização das nações, é o que está acontecendo aqui. Essa plataforma que foi levantada aqui pela vida do irmão Glauber para pregar o evangelho. Jesus, ele disse, depois que ele morreu e ressuscitou e passou 40 dias aqui na terra, Jesus deixou entre as suas últimas palavras, Marcos capítulo 16, versículo 15, e ide por todo mundo, e pregai o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O que Jesus vai encontrar na volta dele é a palavra dele sendo pregada. É pessoas deixando aqui as suas vidas, deixando os seus familiares, deixando pai, deixando mãe, deixando amigo, deixando emprego e indo para outras nações, indo para outros países. A nossa igreja, por exemplo, vai fazer 50 anos agora, a Igreja Presbiteriana Renovada, ela está hoje em 33 nações. Muitos jovens, todos os meses aí, estão indo, tem gente na Polônia, em lugares que é difícil. Eu tenho uma irmã paterna que ela está, na nossa denominação, ela está em Portugal, já ali há quase 3 anos, e ela fala da dificuldade para o evangelho ali naquele lugar. A Europa, que já foi uma tocha acesa do evangelho, que já houve grandes avivamentos. Hoje as pessoas lá, elas estão materialistas, ateístas. Para você ganhar uma vida ali, às vezes gasta-se 1 ano, mas estão ali. A minha irmã paterna mesmo, ela estava concluindo aqui a sua faculdade de pedagogia aqui na universidade. E o esposo dela foi primeiro, logo ali no período da pandemia, no período crítico, quase, ela passou 1 mês para poder, do Brasil, quando ela saiu, até chegar em Portugal, ela passou 1 mês andando de país em país na Europa, pega trem, pega avião, pega carro, até conseguir entrar em Portugal, mas está lá, deixou aqui a terra, deixou aqui os familiares, deixou a faculdade, deixou os amigos, ela ouviu um chamado, está lá pregando, fazendo a obra de Deus ali. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar pessoas com o coração queimando, ardendo, pregando o evangelho, não amando mais a sua vida do que o reino de Deus. São coisas positivas, sinais da graça divina. Isso é graça divina. E nós temos que todos os dias dizer: Jesus, nos dá da tua graça. Nos dá da tua graça para que a gente não apague. Nos dá da tua graça para que a gente não seja motivo de tropeço. Nos dá da tua graça para que a gente não caia, para que a gente não sofra uma queda moral, uma queda espiritual, para que a gente não seja tropeço, para que a gente não seja motivo de escândalo, porque os escândalos também vão aumentar, meus irmãos. Nós estamos vendo agora esse fato aí, dessa irmã cantora ali, na Bahia, que foi morta dessa maneira trágica, não se sabe o motivo, não se sabe quem. Quantos casos nós estamos vendo aí de escândalos, de abandono da fé, de traição, de adultério, de envolvimentos com coisas erradas, com tráfico, de envolvimento com bens materiais, de pessoas se envolvendo em coisas ilícitas. E isso vai aumentar, mas ainda, infelizmente, isso vai aumentar. Mas vai ter aqueles que vão perseverar na fé. Vão ter aqueles que vão estar dizendo para Jesus: Senhor Jesus, me dá a tua graça. O Senhor já me tirou do mundo, para o mundo eu não quero voltar. E é isso que eu tenho dito para Cristo. Senhor, tu já me tirou do mundo, para o mundo eu não quero voltar, eu quero permanecer firme, fiel, me dá a tua graça. Eu não tenho força suficiente para permanecer, para ser reto, para ser honesto, para ser um homem de Deus, para ser um marido fiel, para ser um pai amoroso. Aí eu peço a graça a Jesus: Senhor, me dá graça. Quando eu não tiver vontade de orar, me sustenta. Eu estava dizendo agora, recentemente, os irmãos que estavam na igreja quarta-feira, eu disse: irmãos, eu estou com 2 semanas querendo fazer um jejum e não estava conseguindo. 2 semanas eu orando: Senhor, eu quero jejuar. Você vê a batalha, você vê a dificuldade, mas eu fui ali perseverante. E no dia que eu fiz ali um alimento bem gostoso mesmo, eu preparei aqui essa semana passada agora, preparei aqui um alimento bem gostoso mesmo. Eu digo: é hoje que eu vou consagrar, Deus. E assim Jesus me deu a graça.
No nome de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz, aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Não diga, isso aqui eu não cometo. Tem gente que diz, esse pecado ali eu não cometo. Esse pecado estava ali, eu não faço. Cuidado que Pedro pecou 3 vezes quando ele disse isso. Porque ele olhou para ele, não deveria olhar para Cristo. Nós devemos olhar para Cristo todo dia. Olhar para Cristo é olhar para a palavra. Saber que não tem ninguém forte, que não tem ninguém imbatível. Eu tenho 23 anos que caminho na fé, graças a Deus, a minha conversão foi radical da vida que eu tinha, de bebedice, de usuário de maconha que eu tinha, de beber 15 dias. Mas eu sei que do dia que eu me converti até hoje, é a graça de Jesus que me sustenta. É o Senhor que me guarda. Esse mundo é mau, esse mundo é perverso. O pecado todo dia vem, o diabo tenta, a carne tenta, o mundo tenta, mas aí você pede a graça, e aí você vai permanecer fiel, você vai ser parte daqueles que a fé vai ser premiada, você vai ser achado pregando. Quando Jesus voltar, você vai estar ganhando vidas, vai estar ganhando alma, vai estar orando, vai estar intercedendo, vai estar chorando, vai estar clamando por alguém, no nome de Cristo Jesus, vai estar pregando aqui, através aqui do Skype, vai estar fazendo a obra de Deus. Diga para Jesus, eu quero fazer parte dos remanescentes, Senhor, no nome de Jesus, porque quando Ele voltar, pessoas vão estar vivendo normalmente, elas vão estar comprando, vão estar vendendo, elas vão estar numa situação que tudo parece normal, não vai ter assim uma situação que vai avisar um toque de trombeta, como aconteceu em Israel, quando Israel foi invadido pelo Hamas, ou as trombetas lá, as sirenes tocaram, e o povo correu, e ainda houve quem pudesse salvar. Não, quando Jesus voltar, vai ser um piscar de olhos, irmãos. Nós precisamos estar preparados. Vamos atentar para os sinais, vamos consagrar mais a nossa vida, vamos nos render ao Senhor, no nome de Jesus. Nenhuma coisa que esse mundo ofereça nessa vida que quebre o princípio de Deus se compara com aquilo que Cristo tem para nós na eternidade. Tá bom, queridos? Fica essa palavra no nome de Jesus. Confesso que eu iria ministrar uma palavra aqui sobre Bartimeu, mas o Espírito Santo, eu creio que ele prevaleceu e disse, não, essa mensagem aqui, no nome de Cristo Jesus. Deus abençoe.